Olá! Vamos falar de uma coisa que todo mundo que já esteve numa sala de aula conhece bem: a dificuldade de se concentrar. E é aí que entra uma solução bem legal, que usa inteligência artificial chamada Focus.ia. A ideia aqui é transformar completamente a forma como a gente aprende. Sabe aquela pergunta que todo estudante já se fez? Como é que eu vou focar no que o professor está falando com toda essa bagunça em volta? Pois é, a sala de aula pode ser um lugar bem caótico, né? E é exatamente essa a questão que este projeto busca resolver. E a verdade é que para muita gente a resposta é simplesmente não dá para focar. E o que vem depois? Estresse, ansiedade, aquela sensação de sobrecarga. Pensa só, a sala barulhenta, a pressão do Enem, do vestibular, é um peso emocional gigantesco. Beleza, para a gente entender direitinho como o Focus.ia ataca esse problema, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, vamos ver o tamanho do desafio. Depois, a gente conhece a solução. Aí vamos entender como a IA faz a mágica acontecer, o que isso gera na prática e, no final, o impacto de tudo isso. Então, vamos lá. Para começar, qual é o grande desafio da sala de aula hoje em dia? O que os estudantes estão enfrentando na pele? Olha, o cenário é complicado. A gente está falando de salas de aula que são, muitas vezes, bem barulhentas, um bombardeio de informação o tempo todo e, claro, aquela pressão constante por nota, por resultado. Agora, imagina para quem já tem alguma dificuldade de concentração ou até alguma questão auditiva. O desafio fica gigante, né? É um esforço em dobro só para não ficar para trás. Bom, é exatamente nesse ponto que entra o Focus.ia. Ele surge como uma luz no fim do túnel, sabe? Unindo tecnologia e acessibilidade para resolver esse problemão. Então, o que é o Focus.ia na prática? Pensa nele como uma plataforma de acessibilidade. A missão dele é bem direta. Ele pega aquele áudio todo bagunçado da aula, cheio de ruído e, puf, transforma num material de estudo limpinho, interativo e, o principal de tudo, focado no que importa. Tá, mas como essa mágica acontece? Como um áudio caótico vira material de estudo? Vamos dar uma olhada nos bastidores, no passo a passo da tecnologia. Ok, o processo é bem engenhoso, mas fácil de entender. Primeiro passo, o áudio da aula é gravado. Simples. Segundo, esse áudio é enviado para um modelo Gemini. Aí a coisa começa a ficar interessante. A IA transcreve tudo e já começa a filtrar o que não interessa. Depois, ela resume os pontos-chave e manda esse resumo já limpinho para o notebook LM. É lá que a próxima etapa acontece. E o pulo do gato aqui é essa ideia de filtragem. Porque não é só tirar o chiado do áudio, sabe? A IA vai além. Ela analisa o texto da transcrição e literalmente apaga o que não faz parte da aula. Aquela conversa paralela no fundo, o barulho da cadeira arrastando, interrupções, tudo isso some. É uma limpeza de conteúdo mesmo. É genial. E aqui a gente vê o antes e depois, de forma perfeita. De um lado, o áudio bruto, a transcrição daquele caos que a gente conhece. Do outro, o resumo do Focus.ia. Só o filé, sabe? Os pontos principais, tudo claro, organizadinho. É tirar clareza da confusão. Mas ter um resumo limpo e organizado já é ótimo, mas é só a primeira parte. O verdadeiro poder da ferramenta aparece no que ela faz com essa informação. É aqui que o Notebook M entra em cena. Ele é super inteligente. Ele pega aquele resumo da aula e cruza com o material que o estudante já tem, tipo as apostilas, os textos de apoio. E o resultado disso é uma trilha de estudos totalmente pessoal. Deixa de ser só ler uma matéria e vira quase uma conversa com o conteúdo, de forma interativa. Ok, a tecnologia fantástica a gente já viu. Mas e o impacto disso tudo na vida real? Porque o Focus IA é muito mais do que só uma ferramenta de estudo, né? O primeiro grande impacto tem a ver com saúde mental, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3 da ONU. Pensa bem, quando se diminui aquela ansiedade de será que eu perdi alguma coisa importante? Quando se reduz a sobrecarga, isso é promover bem-estar diretamente. E uma coisa leva a outra, né? Isso nos conecta direto com o ODS 4, que é sobre educação de qualidade. Porque no momento em que a gente torna o conteúdo acessível para todo mundo, não importa se a sala é barulhenta ou se a pessoa tem alguma dificuldade específica, a gente está trabalhando por uma educação mais justa, mais inclusiva. No fim das contas, a missão do projeto é essa. É quase uma promessa de segurança, de tranquilidade para o estudante. A ideia de que não importa a bagunça, o conhecimento que realmente importa vai estar ali, acessível. É transformar o que era uma fonte de estresse numa chance real de aprender. O que o Focus.ia nos mostra é que essa realidade é, sim, possível. E aí fica aquela reflexão, né? Imagina se isso virasse o padrão. Se toda aula pudesse ser adaptada de verdade para a necessidade de cada aluno, de cada aluna. O potencial disso é
Nossa, é gigantesco!